Boa noite, meu povo. Vamos falar hoje sobre manifestações aí, né? A lei da atração, o que é necessário aí para a gente manifestar. Vou esperar o pessoal entrar um pouco aí. Vou dar um tempinho. Hoje à tarde aí eu joguei alguns posts aí no Stories para ver se vocês sabiam, né? Para ter uma diferenciação aí, ver o que é que o pessoal sabe sobre livros de lei da atração, tá? Qual é o nível ali, né? Então foram poucas pessoas que já leram os livros, pelo menos os básicos ali, né? De lei da atração. E então eu vou falar um pouquinho, eu espero falar hoje o básico, porque eu vi que tem um pessoal com muita dificuldade aí de entender essa lei da atração aí, o que é que a gente faz para atrair as coisas, né? Eu vou dar alguns exemplos assim básicos aí meus, né? Felizmente eu entro muito, eu acho que qualquer pessoa, né, entra muito na lei da energia ali de atrair. Só que a gente tem um grande problema quando atrai. A gente precisa estar em boa positividade ali, né? Porque quando a energia cai, do mesmo jeito que você atrai o bom, você também atrai o mal. Então vocês imaginam, né? O mesmo nível de positividade vai também atrair o lado negativo e o lado som. Bom, Morgana querendo fazer parte sempre. Parece que ela espera eu ligar a câmera. Eu liguei e ela vem. Mas tá tudo certo. Vamos tentar fazer a live aqui. Se cair a câmera, o celular aqui, vocês não ligam. É que ela é muito amorosa, tadinha. Essa gatinha aqui, todos são adotados, tá? E elas ficam o dia inteiro sem me ver, porque eu fico trabalhando. Então, na hora que eu venho, elas querem a parte delas aí, né? Bom, gente, mas eu vou... primeiro a gente tem uma crença, a Fernanda ri. Tem uma crença não, né? A gente tem aquela intuição de achar que primeiro a gente tem que ver, a minha assessora. Tem que ser palpável ali pra gente acreditar nas coisas, né? E aí eu vou falar uma coisa simples para vocês. Quando vocês plantam uma semente, vocês esperam ela germinar com a confiança de que ela vai germinar. Vocês não concordam comigo? Então vocês podem concordar também comigo que as coisas primeiro se manifestam na parte espiritual para depois se manifestar para o físico. Porque quando você coloca a semente ali, quem vai dar força para ela é o quê? Não é uma energia que está fazendo ela crescer? Tá? Então sempre primeiro a gente foi acostumado a acreditar que primeiro a gente põe a semente ali, né, que é o físico, e que aí alguma coisa acontece. Não, primeiro é a energia, tá, gente? É como se fosse no caso de doenças. Eu tô segurando ela aqui, tá? Se eu perder aí meu raciocínio, é por causa dela. Então a gente coloca ali a intenção primeiro, tá? Seria como um pensamento, a gente imagina, como se a gente fosse um arquiteto aí, né, da situação que a gente quer. Então a gente vai colocar ali intenção. Então a gente vai fazer uma maquete daquilo que a gente quer. Quanto mais clareza a gente tiver nessa maquete, mais ela vai ser assertiva, né? Tem gente que faz uma vez só essa visualização, vamos colocar como uma visualização, né? Visualiza aquilo que quer e manifesta. E tem gente que às vezes fica batendo o martelo nessa visualização e não acontece. O que acontece para dar aí uma ajuda aí para a pessoa que está tentando fazer há muito tempo e não consegue? Peraí, gente. A gente tem que imaginar primeiro, tá? Então, além de visualizar, a gente tem que imaginar. Saber ter fé, né? Acho que a grande parte aí da visualização é ter fé. Primeiro a gente se lança no mundo e depois Deus vai ajudando aí a acertar algumas coisas. É lógico que não é para tudo na vida, mas para aquilo que a gente quer muito, né? Eu tenho casos de manifestações, assim, de coisas que eu faço
que são bem interessantes. Coisas pequenas quanto grandes. É o mesmo trabalho, tá, gente? De você imaginar uma coisa muito grande, de imaginar uma coisa pequena. O cérebro da gente não entende o que é pequeno, o que é grande. Ele vai manifestar. Ele falou, você quer? Sim, senhor. É como se fosse aquele gênio da lâmpada, né? Você esfrega a lâmpada ali e fala, eu desejo isso. Ele não vai questionar você, ele vai falar, é isso que você quer? Te mando. Então, seja o mais claro possível, tá? Quanto mais clareza você tiver, mais perfeito vai ser ali a manifestação que você vai fazer, tá? Eu tive algumas manifestações que eu não fiz assim tão claramente, tá? Imaginei, vou dar um exemplo aqui. Eu queria um guarda-roupa. Meu guarda-roupa estava muito ruim. E eu sentava na cama da minha casa, da casa da minha mãe na época, né? E imaginava aquele guarda-roupa do jeito que eu queria. É lógico que não vinha com muita clareza, assim, a cor dele, mas eu imaginava que tinha lugares que ele estava quebrado. Então eu imaginava assim, não, eu queria uma porta perfeita. E às vezes o melhor momento que tem é antes de dormir, tá? Porque aí você faz e sustenta aquela imagem. Não é ficar pensando muito tempo, tá? Mas geralmente mais ou menos uns 45 segundos, então é pouco tempo, tá? Se for ver, não passa de 1 minuto. Você sustentando essa imagem, você consegue ali ter manifestações boas, tá? E o necessário para isso também é acreditar, né? Ter fé, aquilo que eu falei, né? Imagina e acredita e sustenta que você vai ter. Porque entra muita parte de crença da gente, né? Da gente achar que a gente não é merecedora. E por quê? Foi você que criou essa crença? Talvez sim, talvez não. A criança até os 7 anos, ela tem aí uma estrutura familiar. Então a família passa para ela o que ela pode e o que ela não pode. Ela vem um ser puro, né? E aí ela começa a ter as crenças do pai ali, da mãe. Da mãe, do vô, da tia. Por isso que tem muita criança que fica perguntando muito por quê. Por quê? Porque ela tá criando, construindo as crenças dela, tá? Então é nesse momento que a gente tem que ser muito positiva com as crianças. Deixar a imaginação delas fluir, tá? Porque a gente perde quando cresce a imaginação. E o efeito melhor que tem aí para a gente criar é a imaginação. Se a gente imagina e consegue detalhes na imaginação, melhor ainda, tá? Então a gente tem que sustentar por um tempinho. Esse tempinho seria mais ou menos uns 45 segundos, tá? Então, a primeira parte que eu já comentei aqui, que a gente primeiro cria no invisível para depois criar no visível. Nunca é o contrário, tá, gente? Então, a gente está sempre pensando ao contrário. A gente primeiro quer ter o dinheiro, né, para depois comprar alguma coisa. Não, a gente já tem que imaginar que a gente já comprou essa coisa. Sem pensar em dinheiro, sem pensar de que meio e como. Como é o universo que proporciona, tá? É o universo que tá... Oi, Arthur, tudo bem? Boa noite. É o universo que proporciona. Você sabe o que quer. Se você tem uma clareza, sabe aonde você quer chegar, aquilo tudo vai se encaminhando ali para um resultado perfeito. Contando do meu guarda-roupa, eu consegui, depois de uma época, um guarda-roupa que eu queria melhor e bem melhor do que aquele que eu tinha, tá? Concluindo o raciocínio que eu não cheguei no final, né, gente? Hoje eu tô um pouco cansada, acho que é por causa do final de ano, então tem algumas coisas que eu tô demorando aí pra processar, vocês não importam não, tá? Então a vida primeiro acontece no mundo espiritual. Se você determinou, é determinar, viu, gente? Não é falar assim pra Deus, Deus, pelo amor de Deus, eu quero, eu preciso da escassez. Quando a gente fala, eu determino, porque eu sou filha de Deus, eu tenho um pai, ele é próspero, ele me mantém vivo, né? E quando a gente para pensar que Deus, na minha concepção, Deus está dentro de mim, tá? Ele não está ali fora e nem no outro. Ele está dentro da gente. Então, as respostas que a gente procura estão sempre dentro da gente, nunca fora, tá? Então, se você teve intuição de fazer alguma coisa, não é o outro que tem que te aprovar. A gente vai muito pela aprovação do outro. Não. É a gente mesmo, tá? Ai, Fer, obrigada. Ainda bem que eu tô ótima. Você não sabe a semana que foi corrida.
Então a gente tem que imaginar e idealizar aí, né? O primeiro semear num campo ali onde a gente limpou, semeou, agora joga semente e espera. Geralmente a pessoa, para quem assistiu aquele filme O Segredo, sabe, né, que teve uma parte lá que aparece que a mulher imagina um elefante cor-de-rosa. Eu nem lembro se é cor-de-rosa, mas ela imagina um elefante. De repente ela imaginou, já aparece, né, o elefante. Imagina se fosse assim a vida, né? Se a gente imaginasse e já aparecesse. Uma que ia ser um elefante rosa em cada lugar, né? Então tem um tempo determinado ali para acontecer as coisas. Geralmente, se a gente for entrar pelo lado do Theta Healing, demora uns 3 meses para solidificar ali, né? Se a pessoa tá positiva, se a pessoa tá pensando direitinho, se a pessoa mantém a constância ali dos seus pensamentos bons, né? E sabe o que que é, não adianta nada, volta naquele caso, você vai no restaurante e fala pro garçom, por favor, eu quero bacalhau hoje. Aí o garçom sai e vai buscar o bacalhau. Aí dá um pouquinho, você chama de novo o garçom e fala para ele, não, hoje eu não quero bacalhau não, eu quero uma carne de panela. Então teu pedido nunca chega, porque você pede e depois conserta. Pede e depois conserta, tá? Tem que manter aí uma frequência aí de pedido, sustentar o teu pedido, né? É isso que eu quero, é isso que eu quero. Então, estou pronta, aberta e receptiva para isso, tá? Vou dar uma pincelada aqui no básico do básico. Um dos principais pessoas aí, né, que era um ótimo manifestador, até mais que o Einstein, era o Nikola Tesla, né? Ele era aquela pessoa que ele imaginava. Ele colocava na cabeça dele, ele falava, eu vou criar esse aparelho. Primeiro ele imaginava como seria esse aparelho antes de passar para o papel, tá? Então ele imaginava. A gente tem que fazer esse treino de imaginação. A gente imagina o que quer que acontece, tá? Então ele imaginava uma máquina, aquela máquina perfeita. Na hora que ele falava, não, essa máquina tá perfeita na minha cabeça, aí passava para o papel. Preciso treinar mais, manter a frequência. É difícil, por incrível que pareça. O Fer, sabe uma coisa que eu achei bem interessante? Eu fiquei muito tempo sem meditar. Depois que eu mudei aqui para o apartamento, que eu fiquei mais tranquila, eu comecei a meditar. Isso mudou muito a minha qualidade de vida, tá? A Fer sabe porque a Fer também ela fez yoga e ela deve entender muito bem de meditação. E assim, não foi uma meditação que eu preciso ficar 30 minutos meditando, tá? Às vezes 5 minutos que eu paro e olho para dentro, aquilo já muda a minha frequência instantaneamente, tá? Então assim, pessoas que puderem, façam, tá? Meditação. Tem também alguns níveis de meditação, né, Fer? Depois, se você quiser, a gente pode até abrir uma live outro dia para explicar, que acho que a Fer entende até muito mais que eu aí por esse lado aí. Tem, não foge de mim não, você vai fazer outra live. Tem coisas que a gente faz aí, né, de meditação, que um pouquinho só, ela já manifesta ali, já vê que muda teu dia, você olha para dentro. A gente tem costume muito de focar no fora, esquece que é o dentro que cria, né? É o dentro que transforma a gente. Então são passos aí. Então a lei da atração, ela é uma lei, né? Como se fosse uma lei da gravidade. Ela tem as suas responsabilidades também, tá? Verdade. Ela tem as suas responsabilidades, como a lei da gravidade. A lei da gravidade não é aquela que se você joga alguma coisa para baixo, ela cai. Então quer dizer que se você for pular de um prédio, você vai acontecer o quê? Vai cair, né? Você não espera acontecer outra coisa errada, né? O certo é que você cair, né? A não ser que você esteja na Lua. Então, se você estiver nesse planeta, você vai cair. E a lei da atração é a mesma coisa. Você tem que seguir esses passos, tá? E esses passos são esses que eu tô te falando. Imaginar, acreditar, e aí vem o principal, sentir. Tudo aquilo que a gente sente, a gente emana. Então, é sempre o sentimento. Se não tiver sentimento, nada rola, tá? Então, precisa ter esse sentimento aí. Oi, Rosana.
precisa ter esse sentimento aí para poder brotar alguma coisa dentro da gente. Se não tiver, nada acontece, tá? Então, eu estava falando do Tesla, né? Ele criava muito através disso. Eu acho que muitos artistas, eu tenho isso na minha cabeça. Quando eu vou criar uma mandala, porque eu faço mandalas, então assim, eu pesquiso muito que jeito que ela vai ser, que cor. Aí na hora que eu jogo o mandala, ela já tá mais ou menos estruturada ali, né? Ela não é uma coisa que veio do nada, que eu sentei e falei, bom, vou criar uma mandala agora. E crio. Algumas vezes vem, tá? Mas a maioria das vezes ela fica semanas ali na minha cabeça, tá? Determina que vai dar certo. Eu não quero nem saber, Arthur, o que vai dar certo. Então você fica ali criando, né, na sua cabeça, imaginando o que vai ser, como é que vai ser. E aí quando ela vem, ela já vem pronta. E ela às vezes sai maravilhosa, porque você criou antes, você criou no sentimento, tá? Você ficou ali deixando no forno, a gente fala, né? A gente bate um bolo ali, vai fazendo todos os ingredientes, eu vou colocando ali, imaginação. Aí depois eu vou acreditando que isso vai dar certo, porque a gente precisa acreditar. A gente precisa ter fé, né? Porque a gente é Deus. Se a gente é Deus, então a gente consegue criar, certo? Isso vale para coisas materiais, para relacionamentos, já vou deixar claro, tá? A outra pessoa precisa querer. Se ela não quiser, não tiver afinidade, não rola. Eu vou deixando claro. Então a gente precisa imaginar com foco. É isso que eu quero, eu determinei e é assim que vai ser, certo? Então tem que sustentar essas ideias aí. Imaginar todos os dias. Gente, tem gente que fala em algumas técnicas. Precisa imaginar todos os dias para poder dar certo. Precisa sentar a bunda na cadeira e fazer. Mentira. Teve coisas que eu imaginei em flashes e soltei, tá? Vou contar um aqui de um parafuso. Veio um moço instalar a tela para os meus gatos aqui. E tinha parafusos daqueles que tem gancho. E eu tinha um sininho do vento que tava só com aquelas... Eu passei uma colinha lá, naqueles ganchinhos de colinha, e colei no teto. Aí não tava dando certo. Tava toda hora caindo aquilo. Eu falei, nossa, se eu tivesse um gancho desse aí, né? Pior que é chato, não conheço um moço assim pra pedir, né? Se eu tivesse um gancho desse, daria certinho pra mim colocar ali e ele não cairia mais. Imaginei. E eu sentada aqui no meu sofá e vendo o moço mexer. Eu falei, peço ou não peço? Eu falei, não vou pedir porque eu tenho vergonha, eu conheço o moço. Fui embora. O moço foi embora, tudo. Na hora que eu fui varrer a sujeira que ficou, porque eles deixam, né? Quando eu olhei um parafuso não, aquelas rosquinhas para colocar, né? Aqueles furos, já com a borrachinha junto. Aí o que eu fiz? Eu guardei. Mas ela tava dando certo ali, o sininho do vento, né? Então deixei o sininho do vento lá, bem. Aí um dia deu uma chuva forte, um vento, caiu. Aí eu pedi para o moço vir, o moço veio, pegou o parafuso, furou, deu certinho. Então isso foi uma das minhas manifestações. Eu não precisei pedir. Eu joguei pro universo, eu queria. Foi um sentimento, eu queria, mas fiquei com vergonha de pedir, tá? Então, vem. E eu posso falar muito, eu sou uma manifestadora muito boa. E toda manifestadora boa é tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, né? Então, quando eu tô bem, eu manifesto coisa muito boa, mas quando eu tô mal, eu manifesto cada coisa, gente, que eu vou falar. Tem hora que não tenho vontade nem de fazer live para explicar. Mas é isso, tá? A gente precisa estar numa vibração. Por quê? Porque a lei da atração, ela é um imã, né? Ela atrai. Então, quando ela atrai, ela vai atrair aquilo que você acha que você é de você, certo? É vibração. Se você vibra negativo, vai vir negativo. Ela fala, ah, que legal, você tá negativo, então vou mandar o negativo pra você. Você tá positivo, ai que legal, vou mandar o negativo pra você. Ela não tá nem aí se isso é bom ou se é ruim pra você, gente. Ela fala, é isso aí, tá? É isso que você quer? Então eu mando mais. A mesma coisa em forma de dinheiro, tá? Às vezes você tá sem dinheiro, você tira o dinheiro da caderneta de poupança e começa a usar. Começa a usar. O que a lei da atração fala? Ah, tô entendendo, você tá querendo tirar tudo da tua caderneta de poupança? Então vamos lá, vamos faltar, né? Agora, quando você começa a colocar, nem que for um pouquinho, o universo fala assim, tô entendendo, você tá querendo mais disso, então vamos colocar mais.
Entendeu? Quando você começa a entender a lei da atração, você começa a fazer de tudo para ficar positiva. Porque através do positivo você vai emanando uma energia positiva e isso vem atraindo para você, tá? É a mesma coisa se eu fizer um exemplo de um terreno que eu colocar semente de melancia. Você acha que você colocando a semente de melancia vai dar o quê? Chuchu? É melancia, tá? Então, cuidado com as sementes que você semeia, porque é isso que você vai colher, tá? Então, através Deus pode até ajudar a gente a fazer milagres, mas como eu acredito que Deus está dentro de mim, então eu acho que eu faço milagres, tá? Ele tá lá em cima só falando, esse seu desejo é uma ordem, seu desejo é uma ordem, se é isso que você quer, eu mando, certo? Hernani. Então, tudo que você determina acontece na sua vida. Quem é responsável pela sua vida, então? Fica a pergunta, tá, gente? Então, ninguém além de você tá? Responsável. Então, declarar todos os dias aquilo que eu tava falando, né? Não é uma coisa assim que eu acho necessária, tá? Ficar declarando, eu quero, é uma coisa que acho que fica até meio maçante, tem hora, tá? Eu costumo, se eu quero alguma coisa mais fixa, assim, que eu tenho que fazer, eu costumo fazer só uma semana. No máximo, né? Uns 5 minutos por dia. Geralmente não antes de dormir, tá? E aí fica a indicação, né, dos filmes que eu passei para vocês aí, né? Que é O Segredo e o outro que é do Murphy, né? Que ele é o poder do subconsciente. Quando a gente começa a estudar as leis, a gente vai ficando craque nisso, tá? E também não tira a responsabilidade de você tá olhando sempre para dentro, porque quando a gente olha para dentro, a gente manifesta para fora. Deixa eu ver se eu esqueci de falar mais alguma coisa. Tá, então lembre-se sempre aí para vocês que gostam da lei da atração, que a gente precisa se sentir bem para estar bem, tá? Para passar para o outro uma coisa boa aí também, né? E para receber o bem também de volta, né? Eu acho que eu recebi tanta coisa aí esses dias que tem hora que eu achava até que eu não era merecedora, mas começou a aparecer tanta coisa que eu fiquei até assim emocionada de ver, de pessoas, de situações. Eu falo, como que Deus provê mesmo quando precisa, né? Então eu agradeço mesmo. E uma das coisas também bem inteligentes de se fazer para ter uma atração bem poderosa é agradecer tudo aquilo que você tem. Outra coisa, agradecer também o que você não tem, tá? Como se estivesse agradecendo e tendo agora. Tá? Às vezes a pessoa fala assim, eu vou agradecer, vou supor, eu não tenho carro. Eu quero agradecer, quero ter um carro. Então eu começo a agradecer o meu carro. Eu agradeço o meu carro por ser um carro branco, por ele ter um modelo ótimo, por ele ser de tal ano, tá? É tudo isso, você vai agradecendo, tudo aquilo que a gente agradece aumenta, tá? Então, pode ser que não venha um carro tão perfeito, mas você vai aprimorando as técnicas. Bom, acho que mais o que eu queria passar o básico é isso. Se tiver alguma dúvida, vocês podem deixar aí embaixo, tá? Que eu respondo. Posso demorar um pouquinho, mas eu respondo. E quem tiver interesse de fazer algum curso, eu achei super interessante um curso que eu comecei a fazer sobre a chave mestra. Quem quiser, é um curso assim que davam para os maçons, tá? Antigamente. Mas é um curso que eu comecei a ver resultados bem rápidos, tá? E ele vai passando exercícios em cada live. Se quiser interesse, eu até começo a montar ele para poder fazer aí para o pessoal ir aprendendo. Porque eu acho que quanto mais pessoas aprenderem, mais a elevação do planeta eleva, a energia eleva, né? E a gente vai vivendo um pouco melhor, passando até por essa quarta dimensão aí para a quinta, bem melhor do que a gente está agora, tá? Então, se vocês quiserem mesmo que eu faça esse curso aí, vou passando para vocês a chave mestra, coloca aí, né, hashtag chave mestra, que eu vou começar a gravar eles para poder lançar para vocês pelo menos uma vez por semana, tá? Que é sobre lei da atração. Bom, gente, eu vou ficando por aqui.
Se eu não voltar ainda dentro desse ano, um Feliz Natal para todos, um bom ano novo, que o próximo ano seja um de prosperidade, assim, e elevação de luzes nossas aí, extremas, tá? Que a gente possa suportar essas luzes aí, que cada célula do nosso corpo aí já esteja preparada para essa luz que vai entrar no ano que vem. Beijos a todos, muito obrigado para quem ficou na live comigo até o fim. E bora aí, né, fazer a atração aí sempre pro melhor. Beijos!